Meu amigo, eu já tinha avisado, era impossível ser ruim. E foi fantástico. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? Bruno Formiga na área e nada mais. Convidando você a, se quiser se inscrever, inscreve. Se não quiser, não tem problema nenhum. Se quiser dar o like, dá. Se não quiser, também não dá. Mas lembrando, é tudo de graça e não custa absolutamente nada. Mas o meu convite é para você celebrar comigo o que foram as quartas de finais da Liga dos Campeões da Europa e o desenho de semifinais que prometem ser gigantescas. E alguns desenhos para uma final em Wembley que também promete ser enorme, com muitos personagens, com muitas possibilidades de roteiro. Porque vamos lá, a definição ficou o seguinte: de um lado, teremos PSG e Borussia Dortmund, do outro lado, Bayern de Munique e Real Madrid. Antes da Champions começar, nós tínhamos alguns candidatos e alguns favoritos. Entre os favoritos, 3 pareciam se destacar: City, o atual campeão, Real e Bayern de Munique. Essas eram as 3 equipes apontadas como favoritas antes de começar a Champions. O Arsenal estava por ali, tinha gente que botava ali um Barcelona um pouco mais abaixo, tinha gente falando da Inter de Milão, que estava muito bem e tal, e era então vice-campeã. Então, de uma maneira ou de outra, nas semifinais, você tem, dos 3 favoritos, lá no início da competição, 2 na semifinal. Então, dos 4 que sobraram na competição, 2 não dá para falar que é uma grande surpresa, porque antes do campeonato eles eram apontados como favoritos. E as camisas e o tamanho dos clubes também impossibilitam você falar que Real e Bayern na semifinal surpreendeu alguém. Eles eram favoritos nos seus jogos? Talvez para uma galera não. Acho que o Real não era favorito contra o City. Bayern e Arsenal, acho que a coisa era muito mais equilibrada, porque o Arsenal tinha mostrado alguns problemas e o Bayern na Champions tem uma regularidade. O Bayern da Bundesliga é um, o Bayern da Champions é outro. O Bayern da Champions ele é um time, em via de regra, que foi forte. Fez uma primeira fase muito boa, oitavas, jogou mal ali um tempo só contra a Lazio. O primeiro jogo contra o Bayern faz um primeiro tempo muito bom. E no jogo da volta tem oscilações, porque também está enfrentando um time que é muito forte. E aí é até difícil a gente escolher por onde começar, mas eu vou rapidamente pincelar o Borussia Dortmund e PSG, que assim, para mim o resumo dessas quartas é: os grandes deram o seu recado. E quando eu falo os grandes, não é que o PSG é grande, o Borussia Dortmund é um time enorme, mas eu acho que na hora que precisou, faltou, por exemplo, ao Barcelona e faltou ao Atlético de Madrid, o que sobrou ao PSG e o que teve muito no time do Borussia Dortmund. Assim, uma intensidade de entender o que o jogo pedia, uma velocidade e um poder de reação e não sentir os golpes. Aí eu acho que tem as grandes diferenças. O Borussia, ele viveu um jogo montanha-russa com o Atlético de Madrid. Em momento nenhum ele saiu dos eixos. Ele é um time que oscila na temporada, ele não é um time confiável, é um time de uma defesa exposta, toma muito gol, e isso aconteceu nas quartas de final contra o Atlético, jogando em casa, mas ele é muito intenso assim na hora de atacar e de perceber o que está acontecendo no jogo. E o fato de não sentir, para mim foi muito importante. O Atlético claramente, na hora do baque final ali, quando toma o gol do Sabitzer, o time dá uma murchada, e já antes disso já não estava mais conseguindo atacar, né? Porque na real acha os 2 gols ali, né? Acha o empate com o Correa, o jogo parece que vai para outro lugar e tal, mas a resposta do Borussia ela é muito contundente, né? Ela é num ritmo muito contundente e não deixa o Atlético dar uma reagida. E se a gente for lembrar o jogo da ida, o Borussia podia ter tomado 3 no primeiro tempo, mas manteve. E no segundo tempo, podia até ter empatado. Então, assim, o Borussia, se fosse pesar os 2 jogos, ele foi de uma resistência muito grande. E o PSG também não sentiu os momentos delicados do jogo, tanto na ida quanto na volta. Perde um jogo em casa que é muito doído. E quando eu falei que o Barcelona achou
a vitória, não é que o Barcelona não mereceu ganhar ou que não jogou bem, não é nada disso. É que o jogo no momento do 2-2, quando sai o gol do Christensen e garante o 3-2 lá em Paris, cara, não estava previsto. E o Christensen é o primeiro toque dele na bola. Então aquilo poderia ser um choque, um baque muito grande para o PSG. Mas a resposta do PSG em Barcelona ela é muito firme e saindo atrás no placar, né? O que transformaria o jogo em algo ainda mais dramático. É verdade que a expulsão do Araújo leva o jogo para outro lugar, totalmente diferente, mas o PSG ele não treme na base, ele entende o momento e ele aproveita a chance, né? Ele sente o cheiro do sangue e começa a colocar o Barcelona nas cordas e tal, com um detalhe. O PSG ele classifica e passa do Barcelona sem precisar que o Mbappé tenha sido o grande nome das eliminatórias, porque não foi. O Mbappé ele não foi mais importante nas eliminatórias do que o Vitinha, do que o Barcola, do que o Dembélé, até do que o Marquinhos, que fez um segundo jogo quase perfeito. Então o Mbappé não precisou ser o cara do PSG para o PSG classificar. E eu acho que isso é sintomático. Olhando hoje, projetando hoje, acho que o PSG leva vantagem contra o Borussia na decisão na semifinal. E do outro lado você tem o recado dos gigantes, né? O Bayern de Munique, eu até apontava que ia passar, mas entendia que ia ser muito dramático. E foi, né? Foi dramático. Achou um gol com o Kimmich ali, que nem é um gol padrão, né? Um gol de cabeça do Kimmich e tal, que fez 2 eliminatórias interessantes. O Sané, eu acho que fez 2 jogos muito bons. O Goretzka jogou fino nos 2 jogos. O Neuer foi muito seguro, como sempre. E o time tem uma batida ofensiva e física que às vezes incomoda. Defensivamente ele tem problemas, isso é evidente, de correr para trás e tal. Mas, repito, o Bayern da Champions é um, o Bayern da Bundesliga é outro. Inclusive a Bundesliga o Bayern largou já tem um tempo. Então acho que usar o Bayern lá da Bundesliga como parâmetro, eu acho que a gente tende ao erro. De novo, assim, é um time 100% confiável, é o melhor Bayern que eu já vi? Não é. Mas é um time que se o dia tiver ajustado, ele vai incomodar qualquer um. E acabou tirando um candidato a título da Premier League, que é o Arsenal. E que era candidato a título na Champions também. Acho que faltou profundidade para o Arsenal, faltou ser mais agudo em vários momentos e ter figuras que desequilibravam mais presentes no confronto, né? Tipo o Martinelli, o Saka, Havertz, esses caras acho que estiveram muito abaixo. O próprio Odegaard no jogo da volta não foi bem. E o Real Madrid, pô, é loucura, né? O que faz o Real Madrid é loucura. O Ancelotti, lembrando, viu? O Ancelotti, ele, em todas as Champions que disputou treinando o Real Madrid, ele levou o time, pelo menos, até a semifinal. Pelo menos. Foi campeão 2 vezes e levou em todas as outras vezes, pelo menos, para a semifinal. É uma insanidade, cara, de regularidade, de aproveitamento, de eficiência. E assim, sofreu contra o City, fato, todo mundo ia sofrer. É a engrenagem mais arrumada, talvez, do futebol mundial, mais agressiva, né, que mais controla as ações e tal. O time era o então campeão da Champions. Cara, a gente tá falando de um timaço enorme. Mas a leitura do Ancelotti dos jogos, ela foi muito precisa, principalmente do segundo jogo, assim. E quando ele inverte o Rodrigo de lado, abre o Valverde para dar proteção e dar movimentação, bota Vini e Bellingham por dentro, ele tem o momento certo de fazer as leituras, né, de tirar o Kroos e colocar o Modric, que foi bem no jogo, entrou bem no jogo. A leitura do uso do Nacho, cara, o que o Ancelotti sofreu com lesão na temporada, a gestão de todos esses problemas. Pô, o Ancelotti, e assim, o primeiro tempo do jogo da volta no Etihad, ele joga bem, assim, ele consegue propor, ele consegue trocar passe, ele consegue respirar, sair jogando. E o City, que normalmente ele no primeiro tempo teria trocado 400 passes, não consegue ter o ritmo dele. Aí você pode entender que tem um demérito do City, pode ser, mas eu acho que tem muito mérito do Real Madrid no jogo da volta e depois de resistir, né? De suportar. O Lunin fez muitas defesas, assim, ele fez 6 defesas só dentro da área, o Lunin, no jogo da volta, e leva o jogo para os pênaltis. O Real já estava muito desgastado quando o jogo foi para os pênaltis. E aí vem, cara, uma questão de mentalidade vencedora, de frieza, de entendimento de onde está. Pô, o Lucas Vazquez estava fazendo embaixadinha antes de bater o pênalti decisivo, assim, num relaxamento ou passando uma confiança que é muito difícil você não se intimidar quando você vê os caras com um semblante e que não muda, indo bater um pênalti tão decisivo. E o Real acaba passando.
E não tem como, assim, o Real é um time muito poderoso e muito talentoso e que entendeu como se joga contra o Manchester City, né? Eu acho isso muito sintomático. Esse trabalho do Ancelotti, assim, é engraçado, né? Porque o Ancelotti foi campeão lá em 22 e acho que de 22 para cá, o time do Real melhorou, mas não ganhou a Champions na temporada passada, por exemplo, foi eliminado pelo City. Mas para mim era um trabalho até melhor. E o dessa temporada é um trabalho melhor do que aquele campeão, de soluções táticas, de entendimento, de variações. Pode não ser campeão, mas em termos de riqueza de alteração, de leitura do que acontece, tem que pagar muito pau pro Ancelotti, cara, porque nessas horas os grandes eles passam muito recado. Eu acho que o Real ele é favorito contra o Bayern de Munique, mas não dá para cravar muita coisa. E aí você tem várias histórias legais, né, numa eventual final. Você tem, por exemplo, PSG e Real Madrid, que seria o encontro do maior campeão contra alguém que está tentando um título inédito e que vai daqui a pouco perder o seu melhor jogador, provavelmente para o Real Madrid, né? Seria Mbappé contra Real. Essa história é maravilhosa. Se você tiver um Bayern e Borussia, é um retorno 11 anos depois exatamente para o Wembley, onde o Borussia perdeu para o Bayern de Munique, e aí com um detalhe, o Marco Reus podendo ganhar a sua primeira Champions, e basicamente no apagar das luzes aí, né, porque ele está para nem renovar com o Borussia, ir embora, enfim, ou encerrar a carreira, não sei. E do outro lado, o Harry Kane podendo ganhar o primeiro título da vida dele, e seria logo uma Liga dos Campeões da Europa, que ele ainda luta para ser artilheiro, né? Vale lembrar, tem uma briga hoje entre ele e Kylian Mbappé pela artilharia da Liga dos Campeões. Então tem muita história, assim, pode ter um Real e Borussia na final, pode ter um Bayern e PSG, pode também na final. Então, cara, é pau de dar em doido, como diria o outro, viu? Que Liga dos Campeões da Europa é essa? Qual a sua final preferida, hein? Fiquei curioso agora para saber.